A Sereníssima República. Sereníssima República é uma obra do Machado de Assis, onde um palestrante quer falar sobre uma descoberta maravilhosa que vai chegar aos maiores jornais da Europa. Isso, no ano de 1882, é uma coisa enorme, e para dar início a sua descoberta faz a seguinte brincadeira com o filósofo Aristóteles na seguinte frase: Senhores, vou assombrar-vos. Como teria assombrado Aristóteles se lhe perguntasse: credes que se possa dar um regime social às aranhas? Aristóteles responderia negativamente: com vós todos, porque é impossível crer que jamais se chegasse a organizar socialmente esse articulado a risco, solitário, apenas disposto ao trabalho e dificilmente ao amor. Pois bem, esse possível filo eu. Depois de certa resistência aos risos do público, o dono da fala vai logo e faz comparações entre os animais já domesticados, e diz que todos eles também podem ser maus em algum momento, e que o público tinha que ficar disposto ao seu discurso, pois não as conhece como ele a conhece. Então segue falando das aranhas e dos pesquisadores que estudaram elas nos tempos passados. Logo fala de sua história com as aranhas e como as descobriu. Disse sobre o primeiro contato em sua chácara e após a descoberta da língua que elas falavam junto de sua dificuldade de aprendê-la. Complementa também que de mês em mês as aranhas iam aumentando a quantidade, e que em torno de 4 meses já tinha 490 aranhas. Reportou ao público que as aranhas o tinham feito de Deus Aranha, por seu tamanho e suas vestes largas, com um livro onde o palestrante ia anotando suas ações. Disse-lhes que o livro era o registro dos pecados das aranhas, o que fez com que a prática das virtudes fossem muito bem ativas naquela pequena sociedade que ia se formando. Por sociedade, precisa-se de governo, então o Deus das Aranhas deu a elas uma república, parecido com a de Veneza, com o mesmo molde, com o mesmo método eleitoral da antiga Veneza, um saco e bolas. As bolas com os nomes dos candidatos iam para dentro do saco e anualmente era sorteado, ficando os eleitos desde logo aptos para as carreiras públicas. Deu o nome de Sereníssima República assim que as aranhas concordaram com um tipo de governo. Após uma descrição enorme sobre como as aranhas terem virtudes de sobres sobre o trabalho exercido naquela pequena sociedade, deu-se a primeira eleição, onde um dos legisladores declara que ela foi viciada por conta de ter entrado no saco 2 bolas com o nome do mesmo candidato. O resto da história são leis e descrição prolongada da sociedade aracnídea quanto aos governos seguintes e a fraude que era cada vez mais constante no tal saco que constantemente trocava de forma para não terem mais problemas eleitorais. Até um pensador dali fosse a público em uma das eleições e contasse a fábula de Penélope que fazia e desfazia a teia à espera do esposo Ulisses. Então soltaram a seguinte frase para dar fim à obra: Vós sois a Penélope da nossa república, tendes a mesma castidade, paciência e talentos. Refazei o saco, amigas minhas, refazei o saco, até que Ulisses, cansado de dar as pernas, vinha tomar entre nós o lugar que lhe cabe. Ulisses é a sapiência. A obra faz qualquer um pensar se realmente o poder da fala do ser humano deu a ele o poder de corroer essa fala e condizer com a verdade e a mentira. Um método onde a interpretação do próximo diz o que você falou. A natureza humana em animais é uma das coisas mais bizarras nesta obra, dizendo exatamente que o ser humano não contribui para a própria evolução a não ser que seja realmente necessário. Machado, com esse toque cientista-pesquisador, simplesmente brincou com a corrente filosófica da época. O cientificismo e o determinismo do século XIX. E a coisa mais visível neste conto, claro, é o método de eleições e partidos eleitorais. O método de eleição, mesmo por ser o mais simples de todos, ainda pode ser burlado por aqueles que querem que sua ideologia seja praticada na sociedade. As divergências entre ideias é uma coisa que só é mostrada 1 ou 2 vezes no conto. Mas ainda assim, é algo lindo que persegue o ser humano e transforma o pensamento de quem quer entender o próximo.